Amen. Amém. Yeah. So, and some of you may want to just give a little something right now in faith. Alguns de vocês podem estar com vontade de dar algo em fé. When my wife and I say these things, Quando eu e minha esposa nós dizemos esse tipo de coisa, we always sow a seed as well. nós também gostamos de semear algo. We don't just say words, we do what we say. Nós não apenas falamos, nós praticamos o que falamos. And we encourage you to pray and just trust God. E nós encorajamos vocês a orarem e a confiar em Deus. Every time we get ready to make a major transition, Todas as vezes que nós estamos prestes a fazer uma transição grande, we will take and bring a gift before the Lord. nós precisamos trazer uma oferta ao Senhor. And we'll say, Lord, this is a larger gift because we need you to do a larger thing. E nós chegamos a Deus e falamos, Senhor, aqui está uma oferta grande, porque nós iremos para um lugar grande. And we are trusting you that what we sow, we will reap. E nós confiamos em Ti, que o que nós estamos plantando aqui, iremos colher. I have my first 3 cars in ministry. Eu tive os meus primeiros 3 carros no ministério. Were, I call them chariots of fire. Eu chamo os meus carrinhos de carruagens de fogo. When I started them up, fire would fly. Porque quando eu ligava os meus carros, de tão bom que eles eram, começava a sair fogo debaixo deles. But as I was faithful to the Lord, Mas porque eu fui fiel ao Senhor, the Lord has blessed me over the years. o Senhor ao longo dos anos me abençoou. And before we came here, we were able to buy a brand new vehicle. E antes de chegar aqui no Brasil, nós fomos capazes de comprar um veículo novo. Because we put God first, He put us first. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos coloca em primeiro lugar. Now, I was just as happy with the chariot of fire as my brand new car. Eu estava tão feliz com as minhas carruagens de fogo, tanto quanto o meu novo carro. Because my real joy is Him. Porque a minha alegria verdadeira é o Senhor. Everything else is just stuff. Todas as outras coisas são apenas coisas. But your Father owns all the stuff. Mas saiba que o seu Pai, Ele é dono de todas as coisas. This todo mundo está el Señor. Todo mundo está debaixo dessa autoridade com o Senhor. My Father owns all of this. O meu Pai, o seu Pai, é dono de todas as coisas. So does your Father. Assim como o seu Pai. Hallelujah. Aleluia. So, they have to give me the time and we're going to go ahead then. We'll start Se ministering. puderem colocar o tempo certinho ali no telão, por gentileza. Okay, so I just need, if I could have this front row of people just run up here real quick. Eu quero que vocês, por gentileza, se vocês puderem, venham aqui You até may o be- púlpito, por favor. You may be seated. O restante pode se Now, assentar. these are underpaid actors. Come on up. Esses aqui são os nossos atores. Pode vir aqui. Get up here on the stage. Pode vir aqui no palco. No palco, pode subir aqui as escadas. And Pastor, E pastor, if you come up here too. o senhor pode vir aqui também, por favor? Now, and I want all of you just to stand here. Eu quero That's que good. todos fiquem aqui. Okay. Muito bom. Okay. That's good. Okay. And then, so I need you to come with me. Eu quero que você venha And comigo. I want you to stand over here at the E end. o pastor vai ficar aqui, ó, bem nessa parte aqui. In this scene, Nessa cena, nessa atuação, your pastor, he is playing God, the Father. o seu pastor, ele está sendo caracterizado por Deus Pai. Okay. Ah, So I am playing. e eu vou caracterizar. This is my son. Esse é o meu filho, tá? Okay, so come here. Vem cá. So now, before I do this, I want to read you a scripture. Mas antes de fazer essa atuação, eu quero ler uma passagem com você. No, let's do it. We'll do it later. Não, a gente vai ler depois. Okay. So now, if you could get down on your knees. Se você just a pudesse minute. se ajoelhar, por favor. And he's a baby. Ele é um bebê, tá, gente? He just been born. Ele acabou de nascer. Just I have a son. Eu tenho filho.
So stand up. Pode se levantar. So this looks like some people's life. Isso se parece com a vida de algumas pessoas. I wish you could be like your brother. Eu queria que você se parecesse com o seu irmão. He's so fast running. Ele corre tão rápido. You're slow as a turtle. E você é tão devagar quanto uma tartaruga. Why can't you be like your older sister? Por que você não pode ser igual a sua irmã mais velha? She can draw. She's an artist. Ela pode desenhar, ela é uma artista. You break crayons. Você nem sabe apontar o lápis. Why can't you be like your other brother? Por que você não pode ser igual ao seu outro irmão? Great soccer star. Ele é um grande jogador de futebol. You can't even kick the ball. Você não sabe nem chutar uma bola. Why can't you be like your older brother? Por que você não pode se parecer com o seu outro irmão? He's so wise. Ele é tão sábio. You can't remember anything. E você não se lembra de nada. You're like your mother. Você é igual a sua mãe. Okay. Say, why can't you be like your sister? Por que você não pode se parecer com a sua irmã? Straight A's and in college. E ela sempre tira boas notas na faculdade. I had to send you back to summer school. Eu tive que mandar você de volta para recuperação. Oh, God help him. Meu Deus, me ajuda. So, why can't you be like your other sister? Por que você não pode ser igual a sua outra irmã? Huh? Huge family. É uma família grande, né? You've written many books. Ela lê muitos livros. You can hardly even write a book. Você não consegue nem escrever um. Can't even read hardly. Você não pode nem ler, você não consegue nem ler um direito. So, why can't you be like your other sister? Por que você não pode se parecer um pouco com a sua outra irmã? So beautiful. Ela é tão linda. And is a model. E ela é uma modelo. A movie star. Ela é uma atriz de filmes. You don't have what it takes. Você não tem o que é necessário. So what happens, because that's the way the Father treated the Son, O que acontece é que essa forma que o pai ele trata o filho, when the Father dies, Quando- you stand up. você fica de pé. He goes to Father God. Quando o pai dele biológico morre, o filho vai para Deus Pai His father is now gone. e o pai biológico dele morreu. So what he's saying in his heart, O que ele tem no coração dele? God could really use me if I was like my brother. Acho que Deus ele poderia me usar, mas só se eu fosse parecido com os meus outros irmãos. I wish I was as wise as my sister. Eu queria ser tão sábio quanto a minha irmã. My father didn't want me. Meu pai ele não me quis, Probably Father God does not want então me. provavelmente Deus Pai também não me quer. Maybe he'll take me to heaven. He loves me. Talvez ele me leve para o céu porque ele me ama, But I have no value to him. mas eu não tenho valor para ele. All my brothers and sisters are important, Todos os meus irmãos e irmãs são importantes, but I'm not. mas eu não. Ultra. Let's do it again. Vamos fazer de novo. Just do wham. This is the way his life should be. E é assim, dessa forma agora, que a vida deveria se parecer. Okay. So, I think I remember him. Let's see if I do. You help. Just whisper. So, I know you're not as fast as your brother, Eu sei que você não é tão rápido quanto o seu irmão, but I know a lot of people that aren't that fast, but they're very, very gifted in other areas. mas eu conheço outras pessoas que não são tão rápidas, mas elas são bem talentosas em outras áreas. Don't worry about it. Não se preocupe com isso. Yeah. You know your sister that can draw so well? Sabe a sua irmã que pode desenhar tão bem? I think your gift is talking. Don't worry that you're not an artist. Eu acho que o seu dom é falar. Talvez você não precise se preocupar em ser um artista. I know that your brother is very wise. Eu sei que o seu irmão é muito sábio, But I'm telling you, there's something special about you. mas eu digo a você que tem algo especial em você. You have the ability to make the right decision. Você tem a habilidade de fazer as escolhas certas. Yeah. You know, no, not this one. This one was wisdom, right? Wisdom. Yeah, this was a soccer player. Esse aqui era o jogador de futebol. Yeah. Hey. So, I'll get it, honey. So, don't worry about the fact that he can play soccer and is a very famous star. Não fica preocupado pelo fato do seu irmão ser um ótimo jogador de futebol e uma estrela em campo.
there's something you'll be famous for as well. você também será conhecido e famoso por outra coisa. And we already covered wisdom, Nós já falamos sobre a right sabedoria. decisions. Você tem a habilidade de tomar escolhas certas. Straight ahead. I know you struggle to make good grades, Eu sei que você tem se esforçado para atingir notas boas. but I know many people who they did not make good grades, but they became millionaires. Mas eu conheço muitas pessoas que não tiraram notas boas na escola e se tornaram milionários. You have a natural gift to make sale things. Você tem um dom natural para vender coisas. And I know this one, but I know you have trouble reading, Eu sei que você tem problema em ler, leitura. but you have like a photographic memory. You Mas can você remember things. possui uma memória fotográfica tão boa, você é capaz de lembrar de coisas. You're going to be great. Você vai ser grande. And I know that your sister is a beautiful model. Eu sei que a sua irmã é uma modelo linda. And you don't feel you're very beautiful, E talvez você não se sinta tão bonito, but you have a rugged look. mas você tem um olhar perfurante. You have a man's look. Você tem um olhar de homem. There's something very special about you. E existe algo muito especial em você. Okay. His father passes away. E aí o pai biológico dele He morre. goes to Father God. E ele vai para Deus Pai. You know what he says to Father God? Você sabe o que ele vai falar para Deus Pai? My father told me I was very special. Meu pai me disse que eu era muito especial. So I believe, Father God, you're going to do something very important in my life. Então eu acredito e creio que Deus Pai possa fazer algo muito importante através da minha vida. What can I do with you? O que eu posso fazer com você? Do you see the difference? Vocês conseguem perceber a diferença entre a primeira encenação e a segunda encenação? Your natural father is to build confidence in you to do business with your spiritual father. A função do seu pai natural é que ele construa um caminho para que você possa se achegar ao seu pai celestial. Nobody has the nobody has this last experience of total affirmation. Ninguém aqui passou por essa experiência de receber uma afirmação a todo momento. Do you know your parents could have said 100 wonderful things, but one thing that was negative you cannot forget. Quantos aqui entendem que os seus parentes, os seus pais podem falar 99 coisas boas sobre você, mas se eles falarem uma ruim, você nunca mais vai esquecer. This stuff is real. E isso é bem real. I want you to stand Eu up. quero que vocês se levantem. Today is the day of deliverance. Hoje é o dia de libertação. I want you to repeat these words out loud. Eu quero que vocês repitam essas palavras de forma audível. Say, Lord, Diga, Senhor, today hoje I forgive my mother. eu perdoo a minha mãe, I forgive my eu father. perdoo o meu pai, I forgive any siblings. eu perdoo os meus irmãos, I forgive any teachers, os professores, any pastors os meus pastores or leaders. ou líderes. And Lord, I ask for E forgiveness Senhor, eu te peço perdão anywhere I judged wrongly. em qualquer área que eu julguei de forma errada. Even myself. Até mesmo a mim mesmo. I forgive you, Mom. Eu perdoo a minha mãe, I forgive you, Dad. te perdoo também, Pai. And I forgive all of you. Eu perdoo a todas as pessoas. And I release myself from all judgments. E eu me libero de todo julgamento. I break every lie I agreed with about myself. Eu quebro todas as mentiras com a qual eu concordei. I break the yoke. Eu quebro o jugo, I bind every demon. eu repreendo todo demônio I command you to go in Jesus' e name. eu comando que você vá embora no nome de Jesus. I renounce all the shame and rejection. Eu renuncio toda vergonha e rejeição. And I thank you, Jesus, for setting me free. E eu te agradeço, Jesus, por me libertar. Hallelujah. Aleluia! Amen. Now,
So, I need, see, if I can, is your wife here? A sua esposa está aqui? Today she's not here. Okay. Oh no, she's here. Could she come up, por favor? Você please? pode vir aqui, por favor? Okay. And so, do you have any children? Você tem... Ivanete? Call them. Mateus, você está aí, Mateus? Vem aqui em cima, I por need you favor. to stay here, and the rest of you can go down. O resto de vocês podem descer. Ele vai ficar aqui. Yeah. Okay. And thank you. Let's give all these underpaid actors a hand of a clap. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos atores. Okay. So now this man will play God. Agora esse homem vai ser Deus. Fique aqui Okay. um pouquinho para Yeah, trás. okay. And I want to have the two parents stand here. Eu quero que os pais fiquem desse lado. And Matthew está aqui, right here in front of God. E Mateus vai ficar aqui na frente de Deus. But the two of you right here, Mas os dois bem aqui, ó, in front of your son. na frente do seu filho. Okay. Ok? But side by side. Mas lado a Okay. lado. Now I want to give you a scripture. You may be seated. Vocês podem se assentar. Eu quero ler uma escritura. And I want to give you a scripture. Eu quero ler uma escritura. It says in Jeremiah 1, Diz em Jeremias 1. and it says in verse 4, E diz no versículo 4. before I formed you in the womb, I knew you. Antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Before you were born, I set you apart. Antes de você nascer, eu te construí. Eu criei você. There's more there, but this is the point I want to make. Existe mais dessa escritura, mas aqui está o ponto que eu quero fazer. God knew you Deus conhecia você before your mother ever held you in her arms. antes mesmo da sua mãe te segurar em seus braços. He knew you before you cried for the first time. Deus te conhecia mesmo antes de você ter chorado a primeira vez. God chose your father and mother to make you. Deus escolheu seu pai e a sua mãe para te criar. They became the door Eles se tornaram as portas that you came through. para que você pudesse passar por ela. Now, when you turn around Mas quando agora você se vira and you try to figure out e your life, você tenta entender a sua vida, you honor your father and your mother, você honra o seu pai e a sua mãe, but some of you are trying to decide who you are mas alguns de vocês estão tentando decidir quem vocês são, based on your parents and their success, baseado no sucesso dos seus pais. but you're not looking to Father God Mas who vocês não created estão you. olhando para Deus Pai, aquele quem o criou. Thank God for your natural parents, Nós agradecemos pelos pais naturais, os pais biológicos. but you must connect to Father God to Mas find your você destiny. precisa se conectar a Deus Pai para que você acesse o seu destino. Part of the Father's genius Sabe, parte dos genes do Pai, He has put in you Deus colocou em você. that is beyond your father and mother. E esses genes são maiores do que os genes do seu pai biológico e da sua mãe biológica. Joseph became a ruler in Egypt. José se tornou um governador no Egito. Nobody else in his family was a ruler. Ninguém mais na sua família era governador. It was not in his family, it No. was from his father. Isso não veio da sua família, mas veio do Deus Pai. Each of you have a special genius. Cada um de vocês possui um gene especial. But until you get closer to Father God, Mas até que você se achegue a Deus Pai, it'll never be revealed. isso nunca vai ser revelado, esse gene. You must live in his presence to unlock your greatest gifts. Você precisa andar na presença dele para que os seus dons sejam destravados. We were created
in the image of God. Nós fomos criados à imagem de Deus. We say this, Nós dizemos isso. we abide in Christ, Nós habitamos em Cristo and Christ abides in e us. Cristo habita em nós. In other words, we were made to fit in Him, and He made us so He could fit inside of us. Em outras palavras, Ele nos criou para que nós pudéssemos fazer um lugar para Ele habitar, para que nós habitássemos nele. If I was God, I would have never allowed that. Se eu fosse Deus, eu nunca teria permitido isso. I just would have made everybody serve me. Se eu fosse Deus, eu faria todo mundo me servir. Aren't you glad I'm not God? Vocês não estão felizes que eu não sou Deus? I'm glad you're not either. Eu também estou feliz porque você também não é Deus. So, think about it. Então pense sobre isso. You were made to fit in Him, Você foi feito para se encaixar em Deus. and He desired to abide in us. E Ele desejou habitar em nós. When David ran toward Goliath, Quando Davi correu em direção a Golias, God the Father ran toward Goliath. Deus Pai correu em direção a Golias. For David to lose was for the Father God to lose. Porque se Davi fosse perder, era como se Deus Pai fosse perder. Because they had a covenant. Eles tinham uma aliança. You have a covenant. Você tem uma aliança. When you move forward, Father God moves with you. Quando você se move adiante, Deus Pai se move com você. Why am I talking about David? Por que eu estou falando sobre Davi? Because in Amos and in the book of Acts, Porque no livro de Amós e no livro de Atos, Old Testament, New Testament, Antigo Testamento e Novo Testamento, God said, I will restore the tabernacle of David. Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Now, if you think about this for a minute. Agora, se você pensar sobre isso por um minuto, Now, if I could, I would do that. Yeah, could I just have 7 men? I need 5 more men up here. eu preciso de mais 5 homens aqui em cima. 5 homens. And you can make. Thank you so much. Muito God bless obrigado. you. Você pode descer, por favor? Okay. So, and stay here a second. Pode permanecer aqui I um need a segundo. couple more. 5 homens, mais 3 agora, vem. Yeah, just real quick. Rapidinho. Okay. Now, Prophet Jesse is going to the house. I'm sorry, Prophet Samuel's going to the house of Jesse, and God said, the next king of Israel will be in Jesse's house. O profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé. Yeah. E ele diz que o próximo rei virá da casa de Jessé. 6, 7. Okay, so here is Jesse. E o pastor aqui, ele vai ser o Jessé agora. And the prophet comes in and says, now first of all, God said, you go there, then I'll show you who is the next king. E Deus, ele fala para o profeta, vai lá na casa que eu vou te mostrar o próximo rei. It's interesting to me that God would not show the prophet who the king was until he got to where God told him to go. É muito interessante para mim que Deus, ele não mostra para o profeta quem que era a pessoa designada até ele chegar na casa. And so yeah, if this man here could come on around here. Vem cá, por favor. So the prophet, he goes to Jesse. Então, o profeta vai até Jessé Say, one of your sons is going to be king. e ele Just say diz, right there. dos seus filhos vai ser rei. And he says, okay, these are my sons. E ele diz, ok, esses são os meus filhos. No, Não, no, não, no, não, no, não, no, não, no, não, no. não. 7 no's. 7 nãos. Now, when the prophet Samuel saw Eliab, the oldest son, Quando o profeta Samuel viu o filho mais velho, Eliabe, he was tall ele era alto, like King Saul. assim como o rei Saul. And Samuel thought, Samuel pensou, oh, the next king. esse é o próximo rei. And God said, no, E Deus disse, não, I look on the heart. eu estou olhando o coração. Do you know some of you don't look that great, but God loves your heart? Quantos aqui conseguem entender que às vezes você não está indo tão bem, mas Deus, ele olha o seu coração. You're not that big.
Você não é tão grande. You're not that beautiful. Você não é tão lindo. Maybe you're not the smartest. Talvez você não seja o mais esperto. But like David, you're after God's heart. Mas assim como Davi, você está atrás do coração de Deus. I didn't say you have God's heart. Eu não disse que você tem o coração de I Deus. said you're after God's Mas eu heart. disse que você está correndo atrás do coração de Deus. There's a difference. Existe uma diferença. Big difference. Grande diferença. So Então, the prophet goes to him and says, don't you have any more sons? e aí o profeta volta para o pai e diz: você não tem mais nenhum outro filho? Now, how do you think David feels? Como você acha que Davi se sentiu? My father never even called me. Meu pai nem me chamou. Many theologians believe in the book of Psalms Muitos teólogos acreditam que no livro de Salmos, where David said, I was conceived in sin, onde Davi fala que ele foi concebido em pecado, that he was not a son of his mother, muitos teólogos acreditam que ele não era filho da esposa, but he was a son of a handmaiden. mas sim que ele era filho de uma serva da casa de Jessé. Therefore, he would have had no birthright. Portanto, ele não teria um direito de nascença. If you look in the translation, it says he was ruddy in appearance. Diz que na tradução diz que ele tinha uma aparência diferenciada, uma aparência diferente dos irmãos. It means darker. Significa que a pele dele era um pouco mais escura. He looked more Brazilian than American. Ele parecia mais brasileiro do que americano. And here comes David. E aqui vem Davi. Oh, Oh, he looks ruddy. ele parece negão, brasileiro. And God says, he is a man after my heart. Anoint him to be the king. E Deus diz para o profeta: esse é um homem segundo o meu coração, então pode ungir ele para ser rei. And so now David has to think about his life differently. E a partir desse momento, Davi ele precisa pensar na sua vida de uma forma diferente. Could you imagine his brothers talking to him? Vocês conseguem imaginar os irmãos dele falando com ele? Do you know that dad forgot you? Você não acha que Deus ele te esqueceu? His older brother, on the day of battle with Goliath, O irmão mais velho, no dia da batalha contra Golias, he said, David, you have a wicked heart. ele falou: Davi, você tem um coração ruim. He thought David was trying to show off by fighting Goliath. O irmão mais velho dele achou que ele estava tentando se amostrar ao ir à luta contra Golias. But actually, the older brother had a heart that was not right. Mas, na verdade, quem tinha um coração ruim era o irmão mais velho. Sometimes when people have a wrong heart, they will accuse you of their problem. Às vezes, quando uma pessoa tem um coração ruim, ela vai acusar você do problema que ela tem. So, Então, I need you to stay. eu preciso que você fique. And all of you guys can go on down. Agora todos vocês But I podem need you. You're my descer, David. menos o Davi. So I want you to think about this for a minute. Eu quero que vocês pensem comigo em um minuto. Okay, so you're now King Saul, Agora você é o rei Saul, David, Davi and Goliath. e Golias. I'm so sorry. Foi mal, cara. Desculpa aí. Okay. Now, David goes to King Saul. Davi vai ao rei Saul He says, I will fight him. e ele diz: eu vou lutar contra Golias. And King Saul says, he's been a warrior all of his life. E o rei Saul diz: Golias foi um guerreiro por toda a sua vida. From his youth. E desde a juventude dele. You're just but a youth. Você está na sua juventude. What does he tell King Saul? O que Davi fala para o rei Saul? I've killed the lion and the bear. Eu matei o leão e o urso. If you've not killed a lion and a bear, you better leave Goliath alone. Se você não tivesse matado se você não tivesse matado o leão e o urso, aí sim eu não teria ido em direção a Golias. So
Now, remember, he knows that he will be the next king. Mas lembre-se, Davi sabe que ele será o próximo rei. He did not look at King Saul and say, "You're yesterday and it's me now." Davi ele não olhou pro rei Saul e falou: você é o rei do passado, agora sou eu. He went to the authority of King Saul to have permission to fight Goliath. Mas pelo contrário, Davi ele se submeteu e ele foi em direção a Saul para ter a autoridade e autorização para lutar contra Golias. That's what caused David to be David. Foi isso que fez com que Davi se tornasse Davi. David submitted to an imperfect king Davi ele se submeteu a um rei imperfeito, because his heart was after God. porque o coração dele estava de encontro ao coração de Deus. He wasn't after his throne, Ele não estava procurando o seu próprio trono. he was after God's throne. Ele estava buscando o trono de Deus. Big difference. Uma grande diferença. So, as he submitted to King Saul blessed him. E ao se submeter ao rei Saul, o rei Saul o abençoou. He goes out E ele vai with a blessing com a bênção. and he takes down Goliath. E ele derruba Golias. So Goliath goes down. Então Golias ele cai. Now, I said this yesterday. Sabe, eu falei isso ontem à noite. David threw the stone, Davi jogou a pedra and God landed it. e Deus ele fez a pedra cair certinho no lugar. The biggest curve ever seen on Foi a earth. maior curva que as pessoas já viram na face da terra. You don't need better aim, you need better faith. Você não precisa de uma mira melhor, você precisa de uma fé melhor. Amém. Now, Agora, okay, so I'm just looking out here. I have to be very careful. eu preciso tomar muito cuidado, estou olhando aqui. Is there somebody who's a young single woman? Tem alguém aqui que é uma mulher jovem e é solteira? You're already married. Okay. Você já é casada, né? This is just acting, okay? É só uma encenação, ok? Okay. So I just need a woman. Só real quick. preciso de uma mulher. Just come on up. Pode vir aqui. Okay. So okay. So David has just killed Goliath. Davi acabou de matar Golias. And I need King Saul just one more minute. Eu preciso do rei Saul mais um minuto. So David comes back to King Saul. Davi voltou ao rei Saul. And he says, I've killed Goliath. E ele disse: eu matei Golias. What was part of the reward? Qual é a parte da recompensa? He was going to, come over here. Vem aqui, por favor. He was going to give, over here by King Saul. Aqui do lado do rei Saul. Now, actors, okay? São atores, tá, gente? Okay. He's going to give his daughter, O rei Saul iria dar a To sua David. filha a Davi. after one of the greatest victories in the Bible, Depois de uma das maiores vitórias na Bíblia, with his faith totally working. onde a fé de Davi estava funcionando 100%. He knows he's supposed to be the next king of Israel. Davi sabe que ele tinha que ser o próximo rei de Israel. This is not Michael, this is Merab, the oldest daughter of King Saul. Essa é a filha mais velha do rei Saul. Read it in your Bible. Leia na sua Bíblia. He says, here, I'm going to give you my daughter's hand in marriage. E Saul fala: eu vou te dar a mão da minha filha em casamento. Do you know what David said? Vocês sabem, se lembram o que Davi falou? Who am I and who's my family? Quem sou eu e quem é a minha família? He had an identity crisis. Ele teve uma crise de identidade. His faith could kill Goliath, A fé dele foi capaz de matar Golias. but he did not have enough identity to marry his future. Mas ele não teve uma identidade tão completa para que ele pudesse se casar com o seu futuro. Father God is looking down from heaven. Deus Pai está olhando dos céus He said, e ele diz: David, you're putting the robes of King Saul above my word. Davi, você está colocando as vestes de Saul acima da minha palavra. So I'm going to let him chase you till you agree with me. Por isso eu vou deixar Saul te perseguir até que você concorde com a minha palavra. Some of you
after great victories, do not know how to receive the next step of your call. Alguns de vocês, logo após uma grande vitória, não sabem como lidar com os próximos passos do seu chamado. All those negative things your father and mother said are now affecting you. E agora todas aquelas coisas negativas que os seus pais falaram contra você te afetam. You may have enough faith to overcome the enemy, Talvez você teve fé suficiente para superar e vencer o inimigo, but you don't have enough identity to step forward in your destiny. mas você não tem uma identidade suficiente para dar um passo em direção ao seu destino. Faith is what you believe God can do. Fé é aquilo que você acredita que Deus pode fazer. Identity is what you believe he can do through you. Identidade é aquilo que você acredita que Deus pode fazer através de você. Now, I want you to think about this. Eu quero que você pense sobre isso. David the shepherd. Davi, o pastor de ovelhas. What did his older brother say to him? O que o irmão mais velho dele disse para ele? You can go down. Who did you leave those few sheep with? Quem que você vai deixar cuidando das ovelhas? Whenever you get ready to take on Goliath, people will try to put you down. Sempre que você tentar ir em direção ao Golias, pessoas tentarão te botar para baixo. You may overcome that battle. Talvez você possa até superar e vencer aquela batalha. But if you have negative thoughts about yourself, Mas se você tiver pensamentos negativos sobre você, you cannot marry your future. você não será capaz de casar com o seu futuro. So, in this, Então, com isso, David becomes a musician Davi se tornou um músico for King Saul. para o rei Saul. And I want you to think about this. Eu quero que você pense sobre isso. As he's playing the harp, Enquanto Davi toca a harpa, the king takes a spear and tries to run him through. o rei Saul ele pega uma lança e tenta perfurá-lo. Now, some of you think you have a hard time on the worship team, Alguns de vocês aqui podem até achar que vocês estão tendo algum problema na hora da adoração. but you've never had a pastor pick up a spear and try to kill you. Mas ninguém aqui teve um pastor tentando pegar uma lança e tentar te furar. Amen? Amém? So, why did David run out of the room after Saul tried to kill him? Why did he flee? Por que Davi ele fugiu daquela sala depois que o rei Saul tentou matá-lo? Because if David struck the king, he would be like King Saul. Porque se Davi tivesse atingido e tentado matar o rei Saul, ele se tornaria como o rei Saul. He had been anointed to be the next king. Ele foi ungido para ser o próximo rei. So he cannot lose to King Saul in a fight. Então ele não pode perder para o rei Saul numa batalha. He already took on bigger with Goliath. E ele acabou de vencer uma batalha ainda maior contra Golias. He could have killed King Saul when King Saul tried to do it and been justified. Sabe, Davi ele poderia ter matado o rei Saul e ele seria justificado. He didn't want to be justified, he wanted to be anointed. Ele não queria ser justificado, ele queria permanecer ungido. So he fled from a battle he could have won. Sabe, então Davi ele foge de uma batalha que ele poderia ter vencido. And he said, my hand will not be against him. E ele diz que as minhas mãos não ficarão contra Saul. When you do not put your hand against someone who's tried to destroy you, God's hand will protect you. Quando você escolhe não colocar as suas mãos naquela pessoa que está tentando te destruir, a mão de Deus te protege. There came a time Chegou um tempo when Saul went into a cave. quando Saul foi até uma caverna. He was there to relieve himself. David and his men were hiding in the cave. E aí ele foi lá para ficar naquela caverna, mas Davi encontrou Davi e os seus homens lá. And David went up and cut off the corner of his robe. E Davi, ele cortou a beirada da veste de Saul. Now, one of his warriors said, "This is the day the Lord has prophesied. E um dos seus guerreiros falou: esse é o dia pelo qual o Senhor profetizou. The Lord is bringing your enemy into your hand." O Senhor traria os seus inimigos às suas mãos. That was a true prophecy. E aquilo era realmente uma verdadeira profecia. He was in David's hand.
ele estava às mãos de Saul. And God was watching, David, what will you do? E Deus estava observando o que Davi faria. I'm giving you an opportunity Eu estou te dando uma oportunidade for your flesh to rise up. para que a sua carne cresça. Will you be a king to me? Será que você será um rei meu? Or will you be a king that just takes things by your hand? Ou será que você se tornará um rei que se apodera das coisas pela força do seu braço? So it says David, when he cut off the edge of Saul's robe, Diz que quando Davi ele cortou um pedaço das vestes de Saul, a spirit rose up in his men. espírito se levantou sobre os seus homens. They wanted to kill King Saul. Eles queriam matar o rei Saul. When you're anointed and you even cut off the edge of the mantle of the pastor Quando você é ungido e você corta as vestes do manto do pastor, in front of lesser men and women, they will want to kill him. sabe, e na frente de pessoas, aquelas pessoas, elas ficarão com um espírito irado para tentar matar. Look at David's response. Mas observe a resposta de Davi. When he saw they wanted to kill King Saul, he realized he repented. Quando Davi percebeu que os seus homens queriam matar o rei Saul, ele se arrependeu. We must learn to fight the Lord's battles, not our battles. Nós precisamos aprender a lutar as batalhas do Senhor, não as nossas próprias batalhas. Then the Lord will fight your battles. E quando você faz isso, o Senhor luta as suas batalhas por você. I want you to stand up to your feet. Eu quero que vocês se levantem sobre os seus pés. Now, this is a book that I've written. Esse é um livro que eu escrevi. Thank you, David. Obrigado, Davi. You may be seated. Okay, and it's in your bookstore. E está lá na livraria. It's in 9 languages. E foi traduzido para 9 línguas. I have businessmen that are millionaires that read it. Alguns amigos meus que são milionários, eles escreveram parte. Pastors who read it. Eu tenho pastores, amigos que leram isso também, esse livro. Even my bishop, Bill Hammond, read it. E até mesmo o meu bispo, Bill Hammond, ele leu esse livro. Michael W. Smith. Michael W. Smith, um músico famoso lá nos Estados Unidos. This book has changed my life. Esse livro mudou a minha vida. If you read it, it will change your life. E se você lê-lo, vai mudar a sua vida. If it does not change your life, I will give you your money back. Se não mudar a sua vida, eu devolvo o seu dinheiro. You have to find me though. Você precisará me achar então, né? God is looking through the earth Deus está olhando a terra to find somebody he can show himself strong through. para que ele possa se mostrar para essa pessoa. Somebody who will be loyal to him, Alguém que será leal a Deus, not loyal to their ministry, não leal ao seu próprio ministério, and not loyal to their anointing, e não leais às suas próprias unções, loyal to him. leais a Deus. Okay. And so right now, as we end this service, Então, nesse momento, enquanto nós finalizamos esse culto, I'm praying that you would be like David, eu oro para que você seja como Davi, that you would be after God's heart. para que você seja disposto a andar em direção ao coração de Deus, And you would say, God, I want to do something great on this earth para que você fale: Deus, eu quero fazer algo grande nessa terra, because you're a great God. porque você é um Deus grande. And when I do something great through you, E quando eu faço algo grande através do Senhor, it'll bring you great glory. isso trará ao Senhor uma grande glória. When I prophesy to people that meet with the president, Quando eu profetizei a algumas pessoas que precisavam de um presidente, I'm not thinking about my ministry. eu não estou pensando sobre o meu próprio ministério. I'm thinking about the great Father God I serve. Eu estou pensando sobre o grande Pai a quem eu sirvo. I want people to know we serve a great God. Eu quero que as pessoas saibam que nós servimos a um Deus grande. So I want you to make this confession as we end today. Então, enquanto nós finalizamos esse culto, eu quero que você faça essa confissão. Because I serve a great God, Porque eu sirvo a um Deus grande,
I'm asking you to do great things through me. Eu peço que o Senhor faça grandes coisas através de mim, That will bring great glory to you. para trazer grande glória ao Senhor. I want them to know how great you are. Eu quero que as pessoas saibam quão grande tu és. Some of you are going to do incredible things because you actually meant that prayer. Alguns de vocês realmente farão coisas grandes porque vocês colocaram valor e peso nessa declaração. You need to pray until tears come to your eyes to honor him. Vocês precisam orar até que lágrimas caiam dos seus olhos para honrar a Ele. We love you, we bless you, and I'm telling you, you're like David. You're going to make God famous. Nós te amamos, nós te abençoamos, e eu digo a vocês, vocês farão Deus conhecido. Let's all give God a hand clap. Let's worship him. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.